A Igreja Presbiteriana de Uberaba apresenta Programa Caminho de Paz. Muito boa tarde, pela graça e bondade de Deus, estamos novamente juntos com o programa Caminho de Paz. E oramos a Deus para que estes momentos possam nos proporcionar crescimento na fé, entendimento, fortalecimento interior, paz no coração. Nós falaremos hoje a respeito da verdadeira espiritualidade, partindo do princípio de que o ser humano é um ser por natureza espiritual. Basta olhar nas diversas culturas esta busca humana pelo espiritual. Mesmo aquelas culturas que viveram, de certa forma, isoladas, têm a busca constante pelo espiritual. Nos evidencia de que essa é uma necessidade intrínseca. É uma necessidade do ser humano, de maneira geral, a necessidade deste suprimento espiritual. Deus nos fez assim. Embora algumas pessoas, de maneira enganada, insistam em suprir apenas o campo material da existência, o fato é que Deus nos fez também seres espirituais e, como tal, nós precisamos nos relacionar com Deus, pois só aí, e somente aí seremos supridos em nossas necessidades e desfrutaremos da verdadeira paz. Daqui a pouco nós retornaremos para a leitura bíblica e reflexão a respeito deste tema, lendo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4. Pastor, qual a diferença da nova espiritualidade com a verdadeira vida cristã? Olha, por nova espiritualidade, nós poderíamos dizer esse desejo que as pessoas muitas vezes têm de serem espirituais, mas não serem religiosas. O que elas querem dizer com isso? Elas querem dizer que elas querem um encontro especial, encontrar-se com o espírito deste mundo, ou muitas vezes até falo mesmo de encontrar-se com Deus, mas sem nenhum comprometimento. Então, essa nova espiritualidade, muitas vezes a característica dela é mais na experiência do que no relacionamento com Deus. E uma outra diferença básica é que para a nova espiritualidade, a Bíblia Sagrada não é o fundamento. Para a verdadeira espiritualidade, a Escritura Sagrada é o fundamento, o conhecimento e a prática da Palavra de Deus. E por fim, não tem como existir verdadeira espiritualidade se não houver comunhão com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus, que inspirou a Bíblia Sagrada, não aplicar no nosso coração as verdades da Bíblia Sagrada, não existe espiritualidade verdadeira. Leiamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 4 em diante diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo dedicou o seu ministério à pregação do Evangelho. Iniciou o seu trabalho junto aos judeus, mostrando que todos os princípios da lei de Moisés, do Velho Testamento, conduzem a Cristo. Após pregar aos judeus, o apóstolo estendeu o seu ministério também aos gentios,
a partir da sua primeira viagem missionária, quando se encontrava em Antioquia da Pisídia, diante da resistência dos judeus à sua pregação, o apóstolo estendeu o seu ministério aos gentios, aqueles que não eram judeus. Com este ato, o apóstolo estava mostrando que o evangelho de Jesus tem um caráter universal, não está restrito a uma classe, a um povo. O evangelho de Jesus é para todos, é para o mundo, é para a sua vida, é para a nossa vida. Desta maneira, pregando o evangelho no mundo, o apóstolo Paulo nos mostra características da verdadeira espiritualidade. Havendo esta busca humana pelo espiritual, esta necessidade humana, nós precisamos então buscar nas orientações bíblicas o que caracteriza a verdadeira espiritualidade. Naturalmente, precisa ser uma espiritualidade que não nasça do homem, porque o homem está sujeito aos enganos, porque o ser humano é pecador. A verdadeira espiritualidade é aquela que está centrada na pessoa de Deus, a partir do que Deus nos revela, nos mostra, nos ensina. Existe nesta busca humana pelo espiritual muitos aspectos que estão centrados no próprio ser humano. E aí é que mora o perigo. Muitas pessoas podem ser enganadas e iludidas quando desenvolvem uma espiritualidade que gira em torno do próprio ser humano e não de Deus. Muitas coisas relacionadas à confissão positiva. Pessoas achando que se elas agirem de maneira confiante nos seus próprios recursos, nas suas próprias capacidades, nas suas próprias iniciativas, em seu próprio pensamento positivo, podem mudar muitas coisas na sua vida e assim serem supridas. Outras estão presas às tradições que foram passadas de geração em geração e não perguntam se expressam a verdade. O apóstolo Paulo aqui nos orienta à busca de um relacionamento verdadeiro com Deus. Portanto, nós precisamos desenvolver na espiritualidade um relacionamento firmado em Deus, a partir do que Deus nos mostra, nos ensina, e um relacionamento que depende da graça e da bênção de Deus derramadas em nosso favor. Daí, nós precisamos, na verdadeira espiritualidade, além de vivermos centrados em Deus, nós precisamos também de toda a orientação que procede da palavra de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo mostra que dirigia os seus leitores na busca da verdade. Não aquela verdade que nasça do homem, mas aquela verdade que procede de Deus, revelada no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Desta maneira, a verdadeira espiritualidade é aquela orientada pela palavra de Deus. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, aí sim, nós somos dirigidos pelos caminhos estabelecidos pelo Senhor, e não há perigo de errarmos quando buscamos nesta fonte sagrada que provém de Deus, que é o sopro de Deus, nos revelando, nos mostrando qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E por fim, eu quero considerar que a verdadeira espiritualidade é aquela que nos une a Deus por meio do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus disse que há um só mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo nos mostra que há um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus. Jesus nos une neste relacionamento com o Pai. Isto é a verdadeira espiritualidade. O ser humano que está focado em Deus, orientado pela palavra e unido a Deus por meio de Jesus, desfruta a paz com o Senhor, caminha com Deus no coração e tendo seus passos dirigidos pelo Senhor,
Deus não nos entregou ao abandono. Ele é Deus presente e pronto a abençoar e a dirigir a vida de todos aqueles que nele creem e que verdadeiramente o invocam. Andemos na presença do Senhor, desfrutando da verdadeira comunhão e verdadeira espiritualidade. Na Colorsom, além da tradicional prestação de serviços em toda a linha de eletrônicos, agora você conta também com uma bem montada loja de instrumentos musicais, equipamentos de áudio e acessórios, onde você encontra o que há de melhor para o seu entretenimento e lazer. Desenvolvemos projetos de sonorização para igrejas, empresas e residências. Faça-nos uma visita. Colorsom, Avenida Guilherme Ferreira, 1050, ao lado do Banco do Brasil. Colorsom. Deus, através daqueles que Ele escolheu, é sempre exaltado e glorificado pelas obras que a sua igreja realiza aqui na terra. Por isso nos sentimos felizes por mais uma vez o nome de Jesus ser exaltado pelo trabalho que a Igreja Presbiteriana vem realizando na nossa cidade de Uberaba. E a razão da nossa igreja se sentir assim é porque no dia 30 de agosto de 2012, o nosso pastor, Reverendo Edgar das Chagas Gonçalves, recebeu o título de cidadão uberabense oferecido em ato solene pela Câmara Municipal de Uberaba. E é por meio da fé em Cristo Jesus que triunfaremos dia após dia. Parabéns, Reverendo Edgar. Deus seja sempre louvado. Eu quero convidá-lo ao nosso momento de oração. Você que está aí preso às suas próprias dúvidas, às vezes cansado e sobrecarregado diante das lutas que tem vivido, às vezes o peso dos vícios, do relacionamento familiar que não vai bem, da vida profissional em dificuldades, da saúde debilitada. Enfim, são várias situações que tendem a se acumular sobre as nossas vidas. Nós temos este caminho que é o caminho da oração e buscar em Deus fortalecimento, direção, livramento e bênção. Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, agradecemos ao Senhor porque podemos orar a Ti, podemos buscá-lo em nossas lutas. E eu peço que o Senhor abençoe cada ouvinte, dando-lhe esta experiência com a Tua viva presença e que possa achar descanso, alívio e refrigério na Tua doce e poderosa presença. Dá-nos, ó Deus, a Tua direção. Permita que cada ouvinte possa caminhar na verdadeira espiritualidade, focado no Senhor, orientado pela Tua palavra e unido ao Senhor por meio de Jesus, pois nós oramos gratos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao fim do programa Caminho de Paz e novamente agradecemos a sua atenção. Deixamos o convite para que venha participar conosco das atividades na Igreja Presbiteriana. Será para nós motivo de grande alegria contar com a sua presença.